Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos. É bom louvar ao Senhor, é bom cantarmos louvores ao seu nome, também é bom escutarmos a sua palavra, ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer. Ainda ontem estava a ser discipulado com o Henrique e falávamos sobre o culto. E o culto é isto, é este diálogo entre o povo de Deus, que canta as glórias, a beleza, a majestade do Senhor, adora a Deus, e Deus fala ao seu povo esta manhã, por meio da sua palavra. Então há este diálogo entre o povo de Deus e o seu Deus, em que nós cantamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor pela oração, pelo canto, e o Senhor fala connosco por meio da sua palavra. Nós temos estado a expor o Evangelho segundo Mateus e a semana passada concluímos uma parte da narrativa do Evangelho de Mateus e que vai concluir-se agora com um discurso. Os irmãos notem que o Evangelho de Mateus ele é dividido e estruturado em 5 narrativas com 5 discursos. E a primeira narrativa já foi até ao capítulo 4 e agora temos um discurso de Jesus, e que se os irmãos forem até ao final do Sermão do Monte, capítulo 7, verso 28, diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, terminou aqui a primeira secção de narrativa dos atos de Jesus e um discurso de Jesus. Depois, a partir do capítulo 8, começa uma nova narrativa dos atos de Jesus, que vão até ao capítulo 11, verso 1, que diz: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, vai começar uma nova narrativa e mais um novo discurso, até ao capítulo 13, verso 53, onde diz: tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. Ou seja, Mateus estrutura o seu evangelho, o seu livro, com base em narrativa, ação, discurso. Ação, discurso, ação, discurso. 5 vezes que ele faz este movimento. Então nós agora entramos no primeiro discurso de Jesus. E este primeiro discurso de Jesus é aquilo que é chamado como o Sermão do Monte. Também os irmãos devem estar recordados da semana passada, e aqueles que fizeram o obreiro aprovado, e aqueles que estão a fazer o obreiro aprovado, como o Pedro, que nós entramos agora no ano da popularidade. Até aqui tivemos o ano da preparação, onde João Batista está lá na ribalta e Jesus anda um pouco mais no anonimato. Agora João Batista saiu de cena, Jesus então vai para a Galileia e ele dá início a este ano de popularidade, este período de milagres, de reconhecimento. As pessoas vão até ele, multidões seguem-no, e começa este ato com este sermão do monte, ensinando as pessoas e depois justificando o seu ensino com milagres, com sinais e maravilhas. Mas hoje temos então o Sermão do Monte. Começamos esta jornada que vai até o capítulo 7 deste Sermão de Jesus. O Sermão do Monte é uma verdadeira espada contra a natureza humana e decaída. Os valores dos mandamentos aqui descritos são contra a cultura. E quando eu digo contra a cultura, é contra tudo aquilo que o mundo pensa, imagina e idealiza. Vão contra tudo que o mundo defende. Este sermão penetra o nosso ser e revela o nosso pecado e a nossa necessidade de Cristo. Este sermão insta-nos a viver na contramão do mundo. Esta contracultura fica mais evidente quando lemos aquilo que um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, disse e escreveu, e que reflete o espírito do mundo. E no seu livro O Anticristo, Nietzsche disse assim: o que é bom? Tudo o que aumenta no homem o sentimento de poder, a vontade de poder e o próprio poder. Isso é bom. O que é mau?
tudo o que nasce da fraqueza. O que é a felicidade? O sentimento de que o poder cresce, de que uma resistência foi vencida. E ele continua e diz: não o contentamento, mas o poder. Não a paz, mas a guerra. Os fracos e falhados devem perecer. Este é o primeiro princípio da nossa caridade, diz Nietzsche. E há mesmo que os ajudar a desaparecer. O que é mais nocivo do que todos os vícios? A compaixão da ação por todos os falhados e fracos. O cristianismo. É isto que ele diz. E, embora o mundo não diga que concorde, a maneira do mundo funcionar é esta, irmãos. A imposição da vontade, o crescimento do poder, o realce da pessoa em detrimento dos outros. Isso acontece nos nossos locais de trabalho, ou não repararam nisso? Com os vossos colegas, os nossos colegas, com a vizinhança, em todo o lugar há esta sede de crescimento, de evidência, de poder, ainda que eu tenha que prejudicar o outro. E Nietzsche diz, é isso. E o mundo diz, é isso. Este é o espírito do mundo. Mas o Sermão do Monte vai contra todas estas ideologias e filosofias. Ele inverte por completo estes valores. E aquilo que o mundo considera mau, aquilo que Nietzsche considerava uma fraqueza, um declínio, uma deficiência, algo menor, Jesus vai elevar e dizer que é isso que é desejado e que é essa a característica de um discípulo seu. Aquilo que o mundo considera miserável, Jesus diz, é esse o atributo que eu quero para ti. E este sermão, ele confronta-nos com muitas verdades, irmãos, que só nos fazem clamar por Jesus e pela nossa necessidade de Jesus. Vamos ler então o nosso sermão, e diz do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, 1 a 12. Irmãos, não seguiem por ali, por favor, abram as vossas Bíblias, leiam as vossas Bíblias, conheçam as vossas Bíblias. Mateus 5, 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Versículo 1 dá-nos o contexto, 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus sobe ao monte que nós não sabemos qual é, e ali estão as multidões para ouvir Jesus. E os discípulos aproximam-se e Jesus começa então a ensiná-los. E devemos notar que o ensino de Jesus, embora seja ouvido pela multidão, ele é dirigido a um público específico, os seus discípulos. Notem os irmãos, no versículo, diz, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los aos discípulos, não às multidões. As multidões ouviam o sermão, puderam desfrutar daquele ensinamento maravilhoso e admiraram-se quando Jesus acabou o sermão. Mas o ensino era principalmente para os seus discípulos. E Jesus começa a dizer bem-aventurado. E o que é que significa bem-aventurado?
A bem-aventurança, ou esta beatitude, como também pode ser dito, é a tradução da palavra grega makarios. E devemos entender bem-aventurado como aquele que é verdadeiramente feliz, extremamente feliz. Mas não devemos ficar somente pela ideia do que aqui está a receita para a felicidade. Não é isso. A felicidade do cristão está associada ao que Deus pensa acerca dele e as bênçãos que estão reservadas para ele. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque há um reconhecimento da parte de Deus, há Deus que se agrada e há uma recompensa. Esta é a bem-aventurança. Esta é a bem-aventurança. Devemos notar que cada característica está associada a uma bênção. E essa é a razão da felicidade. Aqueles que são isto, vão ter isto. Há uma recompensa associada a cada característica. E outra coisa que devemos notar, irmãos, é que estas bem-aventuranças, elas não são uma lista de comportamentos morais para obter o favor de Deus. As bem-aventuranças são características daqueles que já são discípulos de Jesus. Não são uma lista de coisas para passar a ser discípulo de Jesus. Não são uma lista de coisas para obter o favor de Deus em algum momento. Não olhemos para as bem-aventuranças assim, vamos errar. Não é uma lista para nós alcançarmos alguma coisa. Elas são uma descrição daquele que já é participante do reino de Deus. Não é para entrar no reino. Estas bem-aventuranças, elas também não são, uns têm umas coisas, outros têm outras. Não é? Uns são humildes de espírito, outros são mansos, outros têm fome e sede de justiça. E outros mais são perseguidos. Não, a bem-aventurança, estas 8 características, elas resumem o caráter do cristão. Quem é o cristão em si? Quem é o habitante do reino? Elas também são bênçãos, estas bênçãos também estão associadas ao todo. Ou seja, não é como eu estava a dizer, não é um que vai herdar o reino e o outro que vai ser consolado. Assim como as características são todas do discípulo, as bênçãos são todas do discípulo. E as bem-aventuranças também estão ligadas entre si como uma corrente de ouro. Ou seja, para termos uma, temos que ter as demais para trás. Não pode haver uma sem que haja a anterior. Há uma ligação entre estas bem-aventuranças. Então vamos olhar para cada uma delas e perceber o que Jesus está-nos a dizer com estas bem-aventuranças. Versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Notem só aqui uma ressalva já. Existe no movimento dispensacionalista e mais até para o ultra-dispensacionalista a ideia que reino dos céus e reino de Deus são coisas diferentes. Não são. É a mesma coisa. Mateus simplesmente está a falar para um público judeu e os judeus não usavam a expressão reino de Deus, mas sim reino dos céus. Daí Mateus usar também a expressão reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. Não é diferente. Só esta ressalva. O nosso Senhor Jesus mostra então que a primeira bem-aventurança, esta primeira característica do cristão, é a humildade de espírito. Mas o que quer dizer isto? Que os pobres são bem-aventurados. Algumas versões têm pobres, outros têm humildade. Significa que há bênção naqueles que são pobres e destituídos de bens materiais. Há bênção nisso? Certamente que não. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a falar aqui de uma humildade, de uma pobreza de espírito, e isso significa que a primeira virtude do discípulo de Jesus é a sua total dependência de Deus. Ninguém começa de outra maneira com Deus, a não ser que se humilhe, que reconheça a sua falência moral, a sua pobreza espiritual e dependa inteiramente de Deus. E é sobre a luz desta primeira bem-aventurança que devemos ler todo o Sermão do Monte. O discípulo, o cidadão do reino de Deus, entra reconhecendo que nada tem, nada é e nada consegue.
à parte de Cristo. Eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados. O homem natural alimenta em si mesmo a ideia de que deve fazer alguma coisa. Essa é a filosofia das religiões. Fazermos alguma coisa. É que ele pode chegar a Deus pelos seus esforços, pelas suas capacidades. Esse é o espírito das religiões do mundo. É o espírito da nossa época. Ouvimos nos filmes, na publicidade: se queres vencer, acredita em ti mesmo. Tu és capaz. Tu tens o poder em ti para vencer. Tem que gostar de mim, tem que me valorizar, tem que depender de mim. Irmãos, estes são pensamentos da carne, não do espírito. O discípulo de Jesus lembra-se diariamente que ele depende total e exclusivamente de Deus. Essa é a humildade do espírito. Bem-aventurados esses que reconhecem que nada conseguem e que nada têm. Devo ainda dizer que ser humilde de espírito não deve ser confundido com timidez, com cobardia ou com carência de certo senso de ousadia. Humildade de espírito não é estar sempre a dizer quão miserável eu sou. Olha para mim tão pobrezinho, olha para mim tão humilde, não é? Como aquele que escreveu um livro a dizer as 3 pessoas mais humildes da Terra, como eu conheci as outras 2. Não é? Não é esse tipo de humildade que nós queremos. Pessoas que estão sempre a referir-se a si mesmas, a rebaixar-se a si mesmas. Elas estão a negar aquilo que de facto afirmam. Porque ao dizerem quão humildes são, quão pobrezinhas são, quão coitadinhas são, elas estão no fundo a buscar a aprovação dos outros. Então percebem como nós podemos perverter a humildade em nosso favor. Se queremos saber o que é ser humilde de espírito, olhemos para Cristo. Ele tinha consciência de quem era, do que podia fazer, quais eram as suas capacidades e viveu na dependência do Pai, vivendo sempre para fazer a sua vontade. Esta é a humildade que nós queremos. E qual é a recompensa? A recompensa para aqueles que são verdadeiramente humildes, pobres de espírito, é pertencerem ao reino de Deus. Irmãos, ninguém entra no reino sem esta qualidade. Depender totalmente de Deus. Ninguém entra no reino a não ser que leve as mãos vazias. Normalmente quando as pessoas fazem anos, nós queremos que as pessoas levem as mãos cheias. E nós queremos chegar à presença de Deus com mãos cheias. Cheias de boas obras, cheias de coisas que nós fizemos, e Deus só nos recebe quando nós chegamos à sua presença de mãos vazias. Não tenho nada. Não tenho nada que possa fazer diante de ti. Deus quer as nossas mãos vazias e não cheias. Deus quer o nosso coração despojado de qualquer tentativa de agradar a Deus e que aguarda somente nele a salvação. A felicidade desta disposição de espírito é a graça de pertencer ao reino de Deus. É a entrada do reino. Jesus dá um murro no estômago a Nietzsche. Nietzsche é forte e poderoso e valoroso. E Jesus diz-lhe: tu não entras. Quem entra é o fraco, o pobre, o humilde. É esse que gozará do meu reino. É esse que gozará do meu reino. Segunda bem-aventurança, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta bem-aventurança contém um paradoxo tremendo. Parece uma contradição, como se fosse dito: felizes os infelizes. Mas o que Jesus está a querer dizer com este choro? Será que se refere ao choro por causa do luto ou de algum tipo de calamidade que veio à nossa vida? Não, não é esse choro. Este choro vem na sequência da humildade de espírito. É o choro, este choro é o segundo estágio do cristão e da bênção espiritual. Não é o choro de alguém que perdeu um familiar, não é o choro de alguém que ficou doente, é o choro de alguém que perdeu a inocência, perdeu a justiça, perdeu a pureza. É o choro que vem do arrependimento. Bem-aventurados aqueles que
humilhando-se, reconhecem o seu pecado e choram pelo seu pecado. Irmãos, muitos cristãos hoje em dia querem fazer parecer que a vida cristã é só alegria, é só risos, é só felicidade. Estes tais tentam manter este riso perpétuo no rosto, querendo passar a ideia de que o cristão não sofre, o cristão não chora, que o cristão não tem lutas. Isto é antibíblico, irmãos. O cristão chora, e chora muito, e chora em primeiro lugar por causa dos seus próprios pecados. Enquanto a humildade o leva ao arrependimento, o choro mostra esta contrição no coração. É um choro sadio. É o choro daqueles que verdadeiramente lamentam o pecado. Vemos Esdras, por exemplo, em Esdras 1, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Aqueles que choram por causa do pecado. Este choro não vem só por causa dos meus próprios pecados, mas ao olhar para o mundo, ao olhar para os outros, eu vejo também o pecado nos outros e choro por eles. O salmista diz no Salmo 119: torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. É a tristeza e o choro de ver como as pessoas rejeitam a Deus, não querem Deus, e isso traz-nos tristeza à nossa alma. Como Paulo também diz, porque há muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isto não dá alegria nenhuma ao cristão. Ver o mundo afastado de Deus, corrompido, depravado, não traz alegria nenhuma ao cristão. O próprio Jesus, ao reconhecer o final daqueles que desprezam a Deus, diz lá em Lucas 19 que Jesus, chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou. Felizes os que choram. Felizes aqueles que conseguem perceber a profundidade do pecado nas suas próprias vidas e na vida dos outros. Felizes os que choram. Porquê? Porque serão consolados. Sim, felizes esses, porque para eles haverá consolo. Como João diz lá em Apocalipse, chegará o dia em que Deus limpará dos teus olhos toda a lágrima. Haverá consolo para ti. Nunca mais terás que lidar com o teu pecado e com o pecado dos outros. Há consolo. Enquanto o mundo ri, enquanto o mundo celebra e festeja e anda em todo o seu glamour, o crente lamenta e chora pelo pecado e pela depravação dos homens. E chegará o tempo em que o mundo chorará por toda a eternidade. E o crente gozará desta alegria eterna. Que grande bênção, irmãos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque encontrarão consolo eterno para o seu choro. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terceira bem-aventurança diz respeito à mansidão, e mansidão denota humildade e gentileza. Aquele que reconhece a sua pobreza espiritual e a lamenta, como consequência, ele é gentil no trato com os outros. Mansidão não significa apatia, alguém mole, alguém frágil, alguém sem força, sem entusiasmo. Mansidão não significa falta de firmeza. A palavra mansidão, ela era usada para se referir muitas vezes a animais, um touro, por exemplo, que tendo a capacidade de destruir o seu dono, porque tem, não faz. Não faz. Mansidão não é falta de força. Mansidão é saber quando usar a força. Olhemos para Jesus, que é manso e humilde. Porém, vemos Jesus a purificar o templo, a chamar os religiosos de hipócritas, de serpentes, de raças de víbora, filhos do diabo. Vemos Jesus a responder aos seus discípulos com firmeza, a corrigi-los quando necessário. Mansidão não tem nada a ver com ser frouxo.
Podemos ser autênticas colunas da verdade, defensores do Evangelho e sermos mansos. O problema é que as pessoas hoje em dia já não aguentam qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de chamada de atenção. Mas a verdade é que ser manso não significa que eu não vou dizer nada nunca a ninguém. Isso não é mansidão nenhuma. Mansidão revela-se na maneira como eu trato os outros e como respondo àquilo que os outros fazem e dizem a meu respeito. Esta é, sem dúvida, uma característica difícil de plantar na nossa personalidade. Mansidão em relação aos outros. Tem que vir do alto. Vejamos, facilmente admitimos o nosso pecado diante de Deus. Reconhecemos e choramos que somos pecadores. E quando o irmão nos adverte acerca desse mesmo pecado, como reagimos? Admitimos de facto e dizemos com lamento sim, é verdade? Ou a nossa tendência natural não é imediatamente partir para a defesa? Não é imediatamente levantarmos as nossas armas e nos defendermos? Mansidão reconhece o que está mal. Não parte logo para a defesa. Mansidão é saber quem somos e se os outros falam a verdade a nosso respeito, então não nos defendemos, mas admitimos com mansidão aquilo que está a ser dito sobre nós. E quando alguém levanta uma calúnia a nosso respeito, o que fazemos? Queremos que a verdade seja a resposta. Quando alguém nos prejudica, queremos justiça. Rapidamente também acusamos essa pessoa de alguma coisa. Quando nos fazem mal, quando nos prejudicam, queremos revidar. Isso não é mansidão. Mansidão vai trabalhar de outra forma. Mansidão vai perceber que aquele que falou mal de nós, também ele é pecador e por isso digno de compaixão. Aquele que nos prejudicou, a mansidão não vai revidar. A mansidão vem de um coração humilde, que sabe que é pecador e que por via desse conhecimento não vai exigir nada para si mesmo. E a recompensa final dos mansos é herdar a terra. Reparem, este ensino é completamente contra a cultura. Nós costumamos dizer que dos fracos não reza a história, não é? Valorizando os fortes. É sobre esses que a história conta. Mas os que herdam a terra são os mansos. Não são aqueles que impuseram a sua força aos outros. Não impuseram o seu poder aos outros. Mas são aqueles que viveram em mansidão. Sexta bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança fala daqueles que estão famintos e sedentos de justiça. Não estamos a falar aqui da justificação, da salvação escatológica. Estamos a falar de justiça, aquela justiça que é decorrente de viver uma vida que agrada a Deus. A justiça de alguém que vive de acordo com a lei de Deus. É assim que devemos entender justiça no Sermão do Monte. Os irmãos, olhem, por exemplo, para o versículo 20. Diz, porque vos digo, aliás, antes, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é a justiça, é este viver de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou então verso 20 do capítulo 5. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, a vossa maneira de viver, a vossa prática de vida não exceder a dos escribas e dos fariseus. Ou Mateus 6.1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E o que é que vem a seguir? Esmolas, jejum, oração, esse viver diante de Deus, essa justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ao olhar para si mesmo, bem-aventurado, vê que há um longo caminho a percorrer para ele mesmo ser justo, no sentido de fazer esta vontade de Deus. Ao olhar para o mundo, ele vê que a justiça não está presente no sistema de coisas. Ele tem fome de justiça. Tem fome desta conformidade à palavra de Deus. Ele tem fome disto para si mesmo. Ele tem fome desta justiça para o mundo. Ele vive com fome.
Fome de que tudo se adeque e se ajuste à vontade de Deus. Então ele vive faminto e sedento de que ele mesmo se conforma à vontade de Deus e que o sistema atual de injustiça e corrupção dê lugar a um sistema totalmente diferente da justiça que reina. E a promessa para esses é que chegará o dia que ele mesmo tanto deseja e que todo o mundo terá. O dia que abundará da justiça de Deus. Esta fome e sede de justiça será satisfeita plenamente, sem restrições, quando o reino for consumado. Quando Jesus reinar nesta terra, quando entrarmos no reino eterno, só haverá justiça. Só haverá justiça. Agora podemos ter fome para nós mesmos, para o mundo, mas chegará o dia, somos bem-aventurados, porque chegará o dia em que seremos consolados e fartos desta justiça. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta quinta beatitude é a misericórdia. Jesus diz que são felizes aqueles que exercem misericórdia. Misericórdia, num sentido genérico, é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Misericórdia trata da dor, trata da miséria, trata do desespero daquele que sofre. Mas a quem devemos exercer misericórdia? Será aquele que foi envolvido por alguma calamidade? Será aos famintos, aos doentes, aos rejeitados pela sociedade? Será por aqueles que nos fazem mal, de modo que em vez de fazermos justiça, somos misericordiosos? Eu creio que é para todos esses. Para todos. Não há um grupo específico. O misericordioso exerce misericórdia sobre todos. Deus é misericordioso e os cidadãos do reino devem mostrar esta misericórdia também. A nossa natureza carnal, irmãos, a tua e a minha, exige o quê? Vingança, justiça. A nossa nova natureza exerce misericórdia sobre todos os homens. E isso não significa que não sejamos corretos a advertir o pecado de alguém, a chamar a atenção, a buscar a santidade e a honra da Igreja e do Evangelho. Devemos ser leões a defender as coisas de Deus. No entanto, a nossa vida também tem que ser marcada pela misericórdia no relacionamento com os outros. Um autor diz assim: ser manso é reconhecer diante dos outros que nós também somos pecadores. Eu sou condescendente com ele porque eu também sei que tenho as minhas falhas, ele tem as dele e eu tenho as minhas. Ser misericordioso é ter compaixão porque eles também são pecadores. Eu sou manso porque eu sei que sou pecador. E eu sou misericordioso porque eu sei que ele também é pecador. Se queremos aprender mais sobre misericórdia, olhemos para o nosso Senhor Jesus. Exerceu misericórdia aos pecadores. Não teve problemas em aproximar-se de prostitutas, de publicanos, curou cegos, coxos, paralíticos. Na cruz, estando sob o castigo de Deus a sofrer às mãos daqueles que escarneciam dele, o que é que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é misericórdia, irmãos. Quando o seu discípulo o trai e está diante dele para lhe dar um beijo, para o trair, ele chama-o de amigo. Quando Pedro o nega, Jesus restaura-o e confia-lhe o seu rebanho. Isto é misericórdia. E a promessa desta bem-aventurança é que aqueles que exercem misericórdia alcançam misericórdia. Será que Deus só vai perdoar-me se eu perdoar? Deus só vai ser misericordioso se eu for misericordioso? Será que a misericórdia de Deus está dependente de eu ser misericordioso? Não devemos entender assim. Nós não é que possamos merecer a misericórdia através de ser misericordiosos.
ou o perdão através do perdão. Mas porque nós não podemos receber misericórdia e perdão de Deus e depois não viver esta misericórdia. A característica daqueles que vão ser salvos, que já beneficiaram da misericórdia de Deus, é que eles também são misericordiosos. Se eu vejo alguém que não é misericordioso, que não perdoa, que mantém a sua até ao fim, incapaz de ajudar o outro, eu sou levado a pensar, será que esta pessoa alguma vez soube o que é ser perdoado? Será que esta pessoa alguma vez soube o que é ter misericórdia sobre ela? Duvido. Não receberá a misericórdia final. Não receberá a salvação da sua alma, porque ela demonstra que nunca recebeu. Pelo facto de não ser misericordiosos. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta sexta bem-aventurança fala dos limpos de coração. O que significa ser limpo de coração? Alguns entendem que se refere à pureza moral interior. Outros entendem que se refere à sinceridade. A verdade é que esta separação é falsa. Pureza moral, sinceridade, está tudo junto. Ninguém pode ser puro sem ser sincero. E esta bem-aventurança condena a hipocrisia. Limpo de coração é alguém sincero. Condena o coração enganoso. Os limpos de coração são aqueles que têm uma devoção sincera a Cristo, que servem com singeleza de coração. Deus conhece, Deus sabe quais são os hipócritas aqui dentro. Nós não sabemos. Mas Deus sabe quem são os hipócritas aqui dentro. Deus sabe. Quem são os limpos de coração? Bem-aventurado aquele que é puro na sua intenção, sincero na sua ação, sincero na sua devoção a Deus. Lembram-se de Zacarias 7? Para quem é que vocês jejuam? É para vocês mesmos. A vossa religião é para vocês mesmos. Deus sabe quem são os hipócritas aqui e quem são os limpos de coração. A recompensa final é que esses verão a Deus. Agora vêm pela fé, mas no final verão face a face. Lá o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, verso 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Sem um coração puro, íntegro, santo, ninguém verá a Deus. A recompensa daqueles que vivem devota e sinceramente diante de Deus terão a grande recompensa de olhar para o trono da glória com os seus olhos, contemplar o Senhor do Universo com os seus olhos. Que felicidade plena, irmãos, para aqueles que sinceramente, genuinamente adoram o Senhor, amam o Senhor, terão finalmente esta visão beatífica de olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Verso 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não fala dos pacíficos, fala dos pacificadores. Fala daqueles que trabalham para promover a paz. Reparem que está muito próxima à bem-aventurança seguinte, que é de conflito. Mas o ponto aqui é que nós nunca devemos buscar esse conflito. Irmãos, vai haver conflitos por pertencermos a Cristo. Vai haver conflitos por sermos cristãos. E nós não conseguimos evitar esses conflitos. Não conseguimos. Mas o cidadão do reino de Deus busca a paz. E o que é isso de buscar a paz? De promover a paz? Ser um pacificador não é viver uma vida pacífica, mas é buscar a paz onde não a há. Seja entre mim e o meu irmão, seja entre dois irmãos.
Eu tenho a responsabilidade de ser um pacificador, de buscar a paz entre aquelas duas pessoas, de buscar a paz nos relacionamentos. Somos embaixadores da paz. Lembremos aquilo que Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Devemos nos empenhar em ser pacificadores. Quando vemos um conflito entre irmãos, é tão fácil ficarmos de fora. É tão fácil dizer: isto não é comigo, eles que se entendam. Não é? É assim que nós fazemos. Eles que se entendam. No entanto, aquilo que Deus nos chama a fazer é agir. Agir como promotor da paz entre aqueles dois irmãos. O caminho, o cidadão do reino, ele tem este caminho. Ele busca com mansidão, com misericórdia, com sinceridade, buscar a paz entre os irmãos. Ele é um pacificador. E esta bem-aventurança tem como recompensa de que será chamado Filho de Deus. Como assim, Filho de Deus? A expressão Filho de Deus, e aqui há aqueles que havemos lá chegar sobre esta questão, aqueles que estudam teologia e que estão no grupo dos homens, devemos chegar a esta questão do termo Filho de Deus. A Bíblia muitas vezes usa o conceito de filho de, não como uma ligação ontológica ou biológica, mas como uma identificação. Por exemplo, filho de Belial. Não significa que a pessoa é um filho de Belial, mas significa que o seu comportamento se identifica com aquela pessoa. Filhos do diabo. Ou, então, filho de sábios, por exemplo. Aquela pessoa é um filho de sábios. A Escritura usa essa expressão. Não é que aquela pessoa nasceu numa família de sábios, mas o seu comportamento, a sua atitude, reflete e identifica-se com os sábios. E aqui o termo usado como filhos de Deus é nesse sentido. Será chamado Filho de Deus porquê? Porque a sua atitude de pacificar, a sua atitude de trazer paz, a sua atitude de ser um promotor da paz no meio onde há guerra, identifica-se com a ação de Deus nos homens. Identifica-se com este objetivo de Deus de trazer paz aos homens por meio de Jesus Cristo. Então aqueles que vivem procurando a paz, sim, eles serão identificados com Deus, porque Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus que veio trazer paz aos homens por meio de Jesus. Então há esta identificação com Deus, a ponto de serem chamados filhos de Deus. Versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus faz uma mudança incrível. Ele passa da pacificação para a hostilidade. E a verdade é que por mais que nos esforcemos por estabelecer a paz, haverá sempre pessoas que recusam viver em paz. E Jesus fala daqueles que serão felizes por causa da perseguição e da hostilidade. Como assim? Como é que alguém pode ser feliz se está a sofrer perseguição? Em primeiro lugar, esta perseguição ela surge por causa da justiça e por minha causa, por causa de Jesus. Ou seja, é por causa do próprio Cristo. Esta bem-aventurança resulta da perseguição por causa de Cristo e do seu reino. Irmãos, se eu sou maltratado por causa do meu pecado, porque sou rebelde, sou um enganador, sou rude, sou bruto, se eu sou maltratado por isso, não há bem-aventurança nenhuma. A bem-aventurança não vem porque os outros me tratam mal ou me punem por causa dos meus erros. A bem-aventurança vem quando eu sofro por causa de Cristo. Quando eu sofro por causa da justiça. Quando eu vivo com pureza de coração, mansidão, com paz, reconciliação, exercendo misericórdia. Quando eu vivo estes valores.
Quando vamos aos incrédulos falar de Jesus, dizer que são pecadores, que precisam de se humilhar diante de Deus, de lamentar e abandonar o pecado, isto pode gerar perseguição, calúnia, hostilidade. Dizer num Estado muçulmano que Jesus é Deus com o Pai, isso já não é pacífico. Dizer em muitos sítios cristãos que só Jesus salva e mais nada, nenhum outro santo, nenhuma outra imagem, só Jesus salva, gera hostilidade, irmãos. Eu tenho que estar preparado para ela. Eu tenho que estar preparado para o ódio que as pessoas vão vomitar para cima de mim quando eu lhes disser estas coisas. Jesus diz, as pessoas vão vos injuriar, as pessoas vão levantar calúnias, vão dizer mal de vocês, vão dizer mentiras acerca de vocês, vão dar falsos testemunhos, as pessoas vão perseguir-vos, as pessoas vão maltratar-vos. Alegrem-se, rejubilem com isso. Porquê? Porque o reino é vosso e não deles. Alegrem-se não é por estar a sofrer, alegrem-se porque o reino é vosso, não é deles. Exultai porque o vosso galardão é grande e está guardado nos céus para vocês. Alegrem-se porque vocês fazem parte deste grupo de homens que ao longo da história têm sofrido por minha causa. Como Jesus diz aqui no versículo 12, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se, porque vocês estão alinhados com esta lista de homens ao longo da história, que foram torturados, serrados, esfolados, decapitados, perseguidos, maltratados, fritos em óleo, comidos por leões, homens dos quais o mundo não era digno. Vocês fazem parte deste grupo. Alegrem-se. Os apóstolos aprenderam bem esta lição. Em Atos 5, pela primeira vez os apóstolos são açoitados por falarem o nome de Jesus. E diz lá em Atos 5 que eles se retiraram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Alegrem-se. Quando o mundo vos odiar, alegrem-se, porque vocês estão no caminho do reino. Alegrem-se porque vocês fazem parte desta lista de santos que ao longo da história têm sofrido por causa do nome de Jesus. Alegrem-se. Não é pelo sofrimento, é pelo aquilo que o sofrimento indica e nos mostra. Irmãos, que sermão e que desafio para cada um de nós. Cidadãos do reino, vivemos de acordo com os valores do reino. Os valores e padrões do mundo estão em conflito com estes valores do reino. Sejamos cidadãos do reino da luz, num mundo que está em trevas. Vivendo e mostrando ao mundo a beleza de seguir a Cristo e aguardando em Cristo a recompensa final de seguir pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Mas eu quero deixar aqui uma nota de atenção. Este sermão não é uma lista de coisas que tu tens que fazer para seres um bom cristão. Não é uma lista de qualidades morais para entrares no reino. Tu podes ficar entusiasmado e pensar, eu vou ser assim a partir de agora. Deixa-me avisar-te, tu não aguentas uma hora a viver este sermão. Tu não aguentas uma hora a viver este sermão. Se olhas para este sermão e pensas, a partir de agora eu vou ser assim, vou viver desta maneira e Deus vai se agradar de mim. Tu não aguentas uma hora. Este sermão descreve aqueles que já foram espiritualmente transformados por Cristo, feitos novas criaturas, que têm o seu coração transformado. Então, antes de viveres as realidades deste sermão do monte, tu precisas de Cristo.
Tu precisas que Ele te transforme. Precisas que Ele opere em ti com poder. Precisas de te arrepender. Precisas de crer em Cristo. Precisas de ser batizado com o Espírito Santo. Precisas de ter uma nova natureza. Precisas de ter uma renovação da tua mente. Se tu quiseres viver este sermão por ti mesmo, tu não aguentarás nem uma hora. Antes disso, precisas de ir a Cristo para que Ele te transforme. E então começas pela primeira bem-aventurança, reconhecendo que nada és, que nada tens e que Cristo é tudo aquilo que precisas. Coloquemos os olhos em Cristo para viver este sermão. Aprendamos com a humildade de Cristo a ser humildes. Compadeçamos-nos e lamentemos o pecado como Cristo chorou pelos pecadores. Aprendamos a ser mansos como Cristo foi e é. Busquemos a justiça para nós mesmos em Cristo, o justo. Exerçamos misericórdia como Cristo foi para nós. Sejamos sinceros e limpos de coração, devotando toda a nossa vida a Cristo. Busquemos a paz e lutemos por ela, como Cristo se deu a si mesmo para nos trazer a paz. E alegremos-nos por ser perseguidos e maltratados por causa de Cristo, porque também Ele foi perseguido e maltratado por nossa causa. Nosso Senhor chamou-nos a viver a sua vida segundo os seus valores. Portanto, olhemos para este sermão, olhemos para Cristo e vivamos como Ele e para Ele. Que o Senhor nos abençoe.